18h02. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo novo e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando mais um Cidade em Revista. É um resumo das principais notícias do dia. Produção, apresentação e trabalhos técnicos de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Facisa, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Clínica Médica Diagnóstica e Saúde em Esperança, ESAC, Escola Superior de Aviação Civil, Anatório Seguros e Hospital João 23, referência nacional em medicina. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba. O Cidade em Revista começa agora e destaca nesta segunda-feira: ministro demite secretário que pediu reserva de vacinas à Fiocruz. Ex-prefeito de Mamanguape, de apenas 46 anos, morre de Covid-19. Cícero Lucena anunciou mais membros da sua equipe de secretários. Congressistas se articulam para a eleição na Câmara e no Senado. Vereadores de Campina Grande na expectativa de melhores dias na Câmara Municipal. Muitos ainda estão sem receber os salários de dezembro. Mudanças na lei da ficha limpa. Um ministro faz e o outro desmancha. Vai faltar água amanhã em boa parte de Campina Grande. Esses e outros destaques no programa que começa para valer logo após mensagens importantes que nós vamos transmitir agora. 18h06 na Paraíba. Fim de ano pede encontros e abraços. Mas 2020 é um ano que pede cuidado e paciência. A pandemia de coronavírus ainda não acabou. E respeito e proteção são o melhor presente que podemos dar. Mantenha o distanciamento social e o uso de máscaras quando for confraternizar. Cuide-se agora para ter um feliz ano novo. Uma parceria Rádio Senado. O vereador
vereador e amigo Memel Chaves agradece a todos os pocinhenses que lhe confiaram em mais um mandato, prometendo trabalhar ainda mais por todos. Ao mesmo tempo deseja um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações, que o nosso Senhor Jesus nos dê paz, saúde e prosperidade. São os votos do vereador Memel Chaves e família. Quer economizar e ainda concorrer a prêmios? Vem pro Ideal. Refrigerante Antártica 2 litros Guaraná, 5,99. E no Clube Cliente Ideal, 4,99. Energy Drink Red Bull, 250 ml. Lata, sabores, de 7,99 por 5,99. E no sabão todo quilo frango, de 16,99 por 14,49. Festival de prêmios Ideal, sem comparação. Ideal Supermercados. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. O Ideal Supermercado tem mais de 50 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a população de Campina Grande e da região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, no Centenário, e o Lojão do Ponto de R$100. Aproveite as ofertas diárias das 2 lojas do Ideal Economia Total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com telefone 3341-3727. 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Uma saudação especial aos amigos da cidade de Serra Redonda. Temos uma grande audiência na Serra, na zona urbana e na zona rural. Boa noite a você que é de Serra Redonda. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Ajudar uma pessoa com deficiência sem perguntar antes se ela precisa e se chatear quando ela prefere resolver as coisas sozinha. Isso é capacitismo. Uma parceria Rádio Senado. Hora certa. 18h11 na Paraíba. Pontualmente 6h11 agora. Meus amigos, minhas amigas, saudações a todos. O mais sincero desejo de uma ótima noite. Estamos aqui para mais um Cidade em Revista. E a partir de agora, as reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
6h12. A gente abre o programa, infelizmente, com dados que são passados pela Secretaria Estadual de Saúde relacionados à Covid-19 na Paraíba. Isso é feito por nós e pela imprensa do Brasil no geral, muito mais com o objetivo de alertar as pessoas, de chamar a atenção das pessoas para o que está ocorrendo, do que por qualquer outra motivação. Sabemos, eu sei, você sabe, todos nós sabemos, que muita gente diz que não suporta mais ouvir falar nisso. Mas o fato é que a pandemia não foi embora, não passou. E se a gente não der esse grito de alerta diariamente, se já tem muita gente relaxando, mesmo com essa divulgação, vocês imaginem o que não deveria estar acontecendo se não houvesse informação. Então, nesse momento de pandemia, meu amigo, minha amiga, informação é algo de primeiríssima necessidade. A gente precisa saber se os casos estão diminuindo, se a vacina está chegando, quando é que começa a vacinação, se já descobriram um medicamento para a doença, qual o estado de saúde das pessoas que nós conhecemos e que foram infectadas. Então, tudo isso é importante. Eu acho que é também a nossa missão aqui fazer essa divulgação. No momento em que um jovem de 46 anos de idade morre, 46 anos hoje, é um menino. O ex-prefeito de Mamanguape, Fábio Fernandes, morreu no dia de hoje. Ele estava internado em um hospital de João Pessoa, depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19. Ontem, dia 27, Fábio completou 46 anos de idade. E nas redes sociais, os amigos passaram o dia de domingo lhe desejando feliz aniversário e uma boa recuperação. Fábio foi prefeito de Mamanguape de janeiro de 2005 a dezembro de 2008. Quer dizer, se ele morreu hoje com 46, em 2005 diminuiu a 15, tinha o quê? 35, não é verdade? Em 2016 ele voltou às urnas para disputar o mesmo cargo de prefeito, mas não foi eleito. Em 2018, há 2 anos, candidatou-se a deputado estadual pelo MDB, mas não conseguiu ser eleito. A família ainda não divulgou informações sobre velório, sepultamento, que devem acontecer às pressas por conta da pandemia e da possibilidade de infecção de outras pessoas, como vocês sabem. O secretário de Saúde do Estado, Dr. Geraldo Medeiros, divulgou agora à tarde mais um boletim com 578 novos casos de sábado para cá. Porque na segunda somam-se os casos do domingo e da própria segunda, se bem que algumas cidades ainda não haviam enviado agora à tarde esses números para a secretaria. Foram 16 óbitos, 16 novas mortes, 11 de ontem para hoje, incluindo uma de Campina e uma aqui de Massaranduba, cidade vizinha à nossa Campina Grande. Não é demais lembrar que o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também está infectado. E vocês vejam que essa doença, ela é cheia de mistérios. Não tem como se fazer qualquer tipo de previsão. Porque você que assiste televisão, como eu assisto por necessidade, além de querer estar bem informado, é da minha obrigação acompanhar tudo que está acontecendo, para poder conversar com vocês. Mas vocês que assistem, mesmo que esporadicamente, um programa ou outro, um telejornal ou outro, vocês devem ter percebido, como eu percebi, que o general Mourão, eu acho que ele só tira aquela máscara para dormir. Onde ele aparece dando entrevista, é com a máscara do Flamengo, é com a máscara camuflada do Exército. Ele sempre está usando máscara. Só tira, acredito eu, que para beber água, comer e dormir. E mesmo assim pegou a doença. Tem gente que anda por aí sem máscara o dia todo, vai para tudo que é lugar e não está nem aí, não pega a doença.
Dá para entender? Não dá. Daí porque é preciso que todos nós tenhamos cuidado. Tem muitos mistérios. Tem gente que está infectada e não sente nada, mas está passando o vírus para outras pessoas. Vejam o caso da atriz Nissete Bruno, que desde que essa pandemia chegou ao Brasil, que ela estava isolada em casa, recebendo apenas familiares, além das pessoas que já moravam naquele ambiente, um ou outro familiar. E mesmo assim, alguém levou o vírus para dentro de casa, ela foi infectada e morreu. E assim a gente tem vários casos por esse Brasil afora e por esse mundo afora. Tem aqui os nossos mais conhecidos, que são pessoas públicas que estão em tratamento. O cantor Genival Lacerda continua na UTI em Recife, uma leve melhora, mas o caso de Genival é muitíssimo grave. Tem o caso do senador José Maranhão, que continua internado numa UTI em São Paulo. Ele melhorou, foi tirado o tubo, está respirando sem a ajuda de aparelhos, mas continua na UTI. Os médicos acharam por bem não tirá-lo da UTI, porque de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa. E o caso do nosso amigo vereador Pimentel Filho, que está internado no hospital da Unimed, em João Pessoa, e a esposa dele, Celda Pimentel, passou hoje uma mensagem para os jornalistas, que eu recebi, dizendo que Pimentel foi submetido a uma traqueostomia, que é aquele furo que se faz para possibilitar a respiração, e o tubo pelo qual ele está respirando foi trocado, precisaram trocar. Pimentel, segundo o Celda, está consciente, está na UTI, sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas o caso dele inspira muitos cuidados, embora a infecção tenha diminuído nos últimos dias por causa do uso dos antibióticos e de medicamentos que continuam sendo ministrados. Então, minha gente, vamos ter cuidado, vamos nos prevenir. Quem quiser fazer suas presepadas, que faça. Quem quiser correr risco, que corra. Agora que corra para lá, sozinho. Fique distante dessa gente que é negligente. Fique distante de aglomerações. Nós estamos vendo pelo Brasil todo pessoas que não estão se sustentando mais, porque como há o anúncio de que a vacina está chegando, e que a vacina deve começar agora, mês que vem, janeiro, e a gente está no fim do ano, então muita gente colocou no subconsciente que já pode fazer o que quiser. Tem a vacina, eu vou tomar a vacina, não vou pegar a doença. Você só não vai pegar a doença, segundo os médicos e os cientistas, depois que se vacinar e com um certo tempo para frente. Enquanto não, você está passível de ser infectado. Então não é o fato de existir a vacina não cura quem já está infectado. A vacina previne para você não se infectar. Você está vacinado contra aquela doença. A gripe suína, a febre amarela, a doença qualquer, sarampo. Você está imunizado contra aquela doença quando se vacina. E a vacina, você vacinou hoje, não está imunizado a partir dali não. Ela vai fazer efeito 5 dias, 10 dias para frente. É mais ou menos assim. Então vejam que a previsão das autoridades brasileiras é de que todos os brasileiros só estarão vacinados lá para o fim do ano que vem. E olhe. Porque há os grupos prioritários. Primeiro você vai vacinar quem trabalha na saúde, médicos, enfermeiros, técnicos dos hospitais, aquilo. Depois vem quem tem mais de 75 anos, 7,5, e mora em asilo. Em seguida vem outros grupos, pessoal da segurança, de presídio, essas pessoas que estão mais expostas ao risco. Depois vem as outras idosas, de modo que, por exemplo, os jovens serão os últimos a se vacinar. E pelo que estão divulgando, quem é menor de 18 anos ou de 16, não sei exatamente qual é a idade, não vai receber essa vacina. Então, esses diabinhos que estão por aí participando de balada, de festa rave, de baile funk, fazendo reuniões, encontros, baladas, paredões, em chácaras, em sítios, em fazendas, esse povo todo pode se infectar e morre do mesmo jeito do adulto. Então, vamos abrir o olho, vamos ter cuidado, porque já viu como é que é. O vírus está aí. 6h22 agora na Paraíba.
Olha, a mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro, a mãe do Marcelo Crivella, o bispo Mala da Igreja Universal, a mãe dele morreu hoje. Não se sabe ainda se foi Covid ou não, porque era uma senhora de 85 anos de idade. Então, as outras doenças estão por aí matando gente todo dia. As outras doenças não sumiram. Mas, às vezes as pessoas têm algum tipo de doença, as chamadas comorbidades, e pegam a Covid-19 e junta uma coisa com a outra, já viu. Mas a mãe do prefeito afastado, Marcelo Crivella, dona Eris Bezerra Crivella, morreu hoje aos 85 anos em seu apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Crivella, como nós sabemos, está em prisão domiciliar e ele era o único filho dessa senhora que, segundo as primeiras informações, morreu dormindo. E o Crivella precisa de autorização judicial para ir ao enterro da mãe, que está previsto para quarta-feira, depois da manhã, no cemitério do Caju. Então, se ela morreu hoje e marcaram o enterro para quarta-feira, é porque não foi Covid-19. Covid tem que sepultar logo. O advogado de Marcelo Crivella, Dr. Alberto Sampaio, informou que já pediu à Justiça para que Crivella possa deixar a sua mansão na Barra da Tijuca para acompanhar o sepultamento da senhora, sua mãe. Trata-se de um pedido simples que pode atender tanto a quem está preso após julgamento, quanto quem está preso de forma preventiva, como é o caso do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Olha, 2020 é um ano que muita gente vai querer apagar da história, porque vai ser um privilégio quem emplacar 2021. Que não é brincadeira, essa pandemia chegou aqui no final de fevereiro, comecinho de março, então 9 meses de rojão, de gente sendo infectada, de hospital cheio, de gente morrendo, de gente sofrendo, de gente que perdeu o emprego, de gente que não tem o que comer, sem esperança, sem ajuda de nada. É, segundo os estudiosos, um ano para ser esquecido. É claro que um ou outro aqui e ali tem determinadas atividades cujas pessoas são privilegiadas, e essas pessoas ou não sofreram nada, economicamente falando, ou se foram afetadas de uma forma muito suave, muito leve. É claro que muitas vezes o sujeito é rico, é milionário, e alguém da família morreu. Tem prejuízo maior do que perder um ente querido, mas eu falo das questões financeiras, econômicas, de fazer a feira, de pagar as contas, de ter possibilidades de lazer que o pobre não tem. Então, pouca gente continuou se dando bem, continuou vivendo bem, sem ser tanto afetado, e a maioria sofreu e ainda está sofrendo. Vocês se lembram que a imprensa divulgou há uns 10 dias que o secretário do Supremo Tribunal Federal, não é ministro, um servidor, um secretário, tinha feito um pedido de reserva de 7.000 vacinas. Lembram disso? 7.000 vacinas de reserva para vacinar os ministros, os seus familiares e as pessoas mais próximas. Lembram disso que a gente divulgou? Vocês acham que um servidor público de um tribunal superior lá de Brasília, qualquer que seja ele, o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, vocês acham que esse servidor ia tomar uma atitude dessas sem que tivesse recebido uma ordem superior? Vocês acreditam nisso?
é muito difícil alguém acreditar. Tanto que depois houve uma declaração do próprio ministro Fux, e a imprensa também publicou, dizendo que de fato o Supremo tinha pedido uma reserva. Aí disse, não era para furar fila, era apenas para garantir e tal. E a gente sabe, minha gente, que na hora que essa vacina estiver disponibilizada por aí, o que vai ter de gente que será privilegiada em termos de tomar a vacina primeiro não está no gibi. Vocês sabem como é o Brasil, vocês sabem e eu sei. Então, isso é uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Na calada da noite, anda lá um carro, com 10 enfermeiros ali, pega a vacina todo mundo em casa, vacina todo mundo na mansão, vacina todo mundo dentro de uma repartição dessas aí, de um palácio desse aí. Quem é que vai saber? Então, a imprensa está divulgando hoje que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, exonerou, botou para fora o secretário que fez a reserva das vacinas. Sobrou para o mordomo, como a gente diz, sobrou para o menor. A repercussão foi terrível, a repercussão foi horrorosa e o presidente do Supremo, a imprensa do eixo Rio-São Paulo-Brasília, está anunciando que ele resolveu demitir, exonerar esse secretário. Eu não sei se da função, deve ter sido da função de secretário, porque se está ocupando essa função, deve ser um servidor de carreira da alta corte judicante do Brasil. São 18 horas e 29 minutos na Paraíba, 6h29. Não esqueça que nós temos a parceria dos supermercados Ideal. Sempre um show de ofertas para você. 2 lojas para melhor atendê-lo, a loja do ponto de R$100 e a loja da Floriano Peixoto. Ideal, você já sabe, economia total. Quer economizar e ainda concorrer a prêmios? Vem pro Ideal. Refrigerante Antártica 2 litros Guaraná, R$ 5,99. E no Clube Cliente Ideal, R$ 4,99. Energy Drink Red Bull, 250 ml. Lata, sabores, de R$ 7,99 por R$ 5,99. Linguiça bom todo quilo frango, de R$ 16,99 por R$ 14,99. Festival de prêmios Ideal, sem comparação. Ideal Supermercados. O prefeito eleito e diplomado do João Pessoa, Cícero Lucena, ele hoje divulgou mais pelo menos 9 nomes da sua equipe de secretários, da equipe que vai ajudá-lo a governar a capital paraibana. Há uma expectativa muito grande, não só em Campina Grande, mas em todas as cidades, para saber quais serão os nomeados por cada prefeito eleito. Essa expectativa vai ter que acabar até quinta, sexta-feira, porque sexta já é o dia da posse. Sexta-feira, dia 1º. Isso é normal, essa expectativa, pelo seguinte, porque tem aqueles que são secretários e que imaginam que vão continuar, e alguns até vão, porque são competentes, porque fazem um bom trabalho. Tem aqueles que estão de fora, doidos para assumir, doidos para pegar uma boca, porque secretaria é uma boca boa, é um emprego bom. Mas é claro que os prefeitos vão querer pessoas capazes, preparadas, competentes. E tem aqueles que estão morrendo de vontade de entrar, mas que vão sobrar na curva, porque também não tem vaga para todo mundo. Então aqui em Campina, esse fim de semana eu escutei esse Natal, mas Cícero já divulgou vários nomes e Bruno Cunha Lima não divulgou nenhum. Ora, isso é o jeito, é o estilo de cada um. Cícero achou por bem divulgando por etapas, 4 hoje, 5 amanhã, 9 depois, e Bruno resolveu segurar, quem sabe, para divulgar todos de uma vez. É o estilo de cada um que a gente precisa respeitar. Mas hoje Cícero anunciou Diego Tavares. Esse rapaz, acho que é filho de Edme Tavares, falecido Edme. Edme foi deputado federal, Edme foi secretário do escritório de representação da Paraíba em Brasília. Me recordo bem quando o Cássio era governador, trabalhou com o Ronaldo. E vai ser secretário de gestão governamental. João Almeida
foi anunciado como secretário de Segurança. A capital tem a Secretaria de Segurança Pública. Ele acho que é aposentado da Polícia Rodoviária Federal, acredito que sim. Anunciou Daniel Rodrigues como secretário de Turismo, a ex-reitora da UFPB, Margarete Diniz, para Ciência e Tecnologia, Ricardo Veloso para a Limpeza Urbana, Enlu, Zé Dantas para a Diretoria Técnica da Enlu, Rubens Falcão da Infraestrutura, George Ventura Moraes vai para a Mobilidade Urbana e Roger Xavier para o PROCON de João Pessoa. Foram os nomes anunciados hoje pelo prefeito eleito diplomado da capital, Cícero Lucena. Eu continuo com aquele pensamento e respeito quem pensar de forma diferente, mas você não pode passar uma hora e meia, 2 horas de programa massificando esse tipo de informação que diz respeito apenas à capital. Que você dizer que o prefeito escolheu 4, 5, 6, 9, 10 nomes, tudo bem, pá, é notícia. Agora, para a gente aqui de Campina Grande, por exemplo, interessa para você porque fulano foi nomeado para a limpeza urbana de João Pessoa? Não. Interessa para a gente aqui quem vai cuidar da limpeza urbana de Campina Grande. Então, esses programas que são feitos na capital e eles jogam para o resto do estado, muitas vezes forçam o ouvinte a ficar ouvindo uma badalação de 2 horas para dizer que tem um buraco numa rua em Cabedelo. Eu quero saber o que é que interessa para Campina Grande, para Patos, para Cajazeiras, para Monteiro, para Esperança, para Arara, para Solane e Bananeiras, um buraco que precisa ser consertado numa rua de Cabedelo ou num bairro de João Pessoa. Diga o que é que interessa isso para a gente. Então, esse pensamento, no meu modo de ver, está equivocado. Os programas locais devem ter até uma participação de um repórter de João Pessoa, de um de Patos, de um de Guarabira, mas centralizar todo um noticiário em qualquer cidade, priorizando as notícias dali em detrimento do que interessa àquela população que está ouvindo, é algo que eu, honesto e sinceramente, até hoje não consegui entender. Mas isso passou a acontecer depois que começaram a entregar emissoras de rádio a quem não é do ramo. Então é a mesma coisa de você entregar uma oficina mecânica a um padeiro ou uma padaria a um mecânico. Só pode dar errado. Olha, visão jornalística nem todo mundo tem. Tem quem é do ramo, quem nasceu para isso ou quem estudou para isso. Aí você começa a ter a visão jornalística. Por exemplo, tem 10 notícias aqui. Um jornalista, o que estudou, o que foi preparado, o que se preparou para isso, daquelas 10, ele sabe quais são as 3 mais importantes. Quais são as 3 que interessam ao maior número de pessoas. Entenderam? Então pode ser que tenha uma notícia ali que só interessa para 10 pessoas, para um grupinho. Então ele não pode priorizar aquilo. Tem que visualizar sempre o grosso, o macro, o todo. Então essa é a visão que interessa. Horas e 36 minutos agora na Paraíba. Finalmente eu consegui aqui ter acesso à informação que vem lá de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. A pessoa demitida, exonerada pelo ministro Luiz Fux, foi o secretário Marco Polo Dias Freitas, que teria sido o responsável pelo pedido de compra, não de reserva, né, de vacina contra a Covid-19 para a Fundação Oswaldo Cruz. No ofício do Supremo, o secretário pedia pela possibilidade de reserva de doses de vacinas contra o novo coronavírus para atender a uma demanda de 7.000 pessoas. Consta que o documento foi assinado no dia 30 de novembro, mês passado, pelo diretor Edmundo Veras dos Santos. Segundo o Supremo, a campanha de imunização tinha 2 objetivos principais: imunizar o maior número possível de trabalhadores
e acelerar o processo de imunização da população. De acordo com o documento, a ação permitiria a destinação de equipamentos públicos de saúde para outras pessoas, colaborando assim com a Política Nacional de Imunização. Isso aqui é tudo H-Menon Vital, como a gente diz. A Fiocruz negou o pedido. Vocês lembram que no dia que eu dei essa informação aqui, eu disse até assim, não duvido nada que de repente algum ministro obrigue. Não, tem que trazer, que hoje está assim aqui no Brasil. Mas Fux demitiu o cidadão, estou para fora. Está aqui inclusive a portaria de hoje, datada de ontem, 27 de dezembro, que diz o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso de suas atribuições, aquele lá tudo, diz o seguinte: resolve exonerar a contar de 28, que é hoje, Marco Polo Dias Freitas, do cargo em comissão de secretário nível CJ3 da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Tribunal. Documento assinado eletronicamente pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu continuo com o mesmo pensamento. Esse rapaz não ia fazer esse pedido à Fiocruz se não tivesse recebido ordem superior. É apenas uma satisfação que a Corte está dando à população. Isso é como aquela história do João Dória. João Dória decretou, assinou um decreto em São Paulo, mandando fechar praia, comércio, loja, o diabo, fechou tudo, pegou a reca dele e viajou para Miami, nos Estados Unidos. É brincadeira, né? Aí quando desembarcou em Miami, começou a receber as ligações aqui do Brasil, dos assessores, dizendo, olha aí as redes sociais, o que é que estão dizendo do senhor. Quando ele viu a repercussão, disse, manda inventar aí que o vice adoeceu, que o vice está infectado, aí voltou para o Brasil, mas o estrago já estava feito, porque é brincadeira, é brincar com a população. Olha, esse povo se acha superior, inclusive a Deus. Tem deles que, se você comparar a Deus, eles vão ficar danados de raiva com você. Eles se acham superiores, inclusive, a Deus. Mesmo no recesso parlamentar, você deve estar acompanhando aí pela imprensa, os congressistas estão em constante articulação por conta dessa eleição das mesas do Senado e da Câmara. Deputados e senadores estão oficialmente em recesso até fevereiro, mas eles estão diariamente em reuniões e encontros para articulação dos votos. Os parlamentares hoje mesmo passaram boa parte do dia reunidos em videoconferências. Mesmo durante essas festas de fim de ano, deputados e senadores não pararam de articular. E na pauta dos encontros está a eleição para a presidência da Câmara e a eleição para o Senado, que acontece já no primeiro dia após a volta ao trabalho. Entre os deputados, a disputa está entre Arthur Lira, que representa o Centrão, e é o preferido do Palácio do Planalto, e Baleia Rossi, que é do MDB, escolhido para representar um grupo de partidos de centro e de oposição montado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Há a possibilidade de que algum partido de esquerda também tente eleger o novo presidente da Câmara, mas nesse caso as chances de vitória seriam poucas, praticamente nulas. Já no Senado, a situação é um pouco diferente. Tradicionalmente, essa casa elege como presidente um parlamentar do partido que tem maior número de representantes. Diante disso, o cargo ficaria com o senador do MDB. Mas, diante da possibilidade de eleição de Baleia Rossi na Câmara, há uma avaliação de que o MDB, que não se reconhece como da base do governo, ficaria muito fortalecido, presidindo as duas casas. A possibilidade que vem sendo analisada pelo governo é a de apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco, que é do Democratas e preferido do atual presidente da casa, Davi Alcolumbre. O parlamentar, inclusive, almoçou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, quinta-feira que passou, véspera de Natal. O fato
é que o Palácio do Planalto aguarda com grande expectativa a definição em relação ao comando das mesas das duas casas. Primeiro, porque a eleição é considerada essencial não só para destravar as votações, mas também para se saber qual o perfil dos novos presidentes em um momento delicado para a equipe econômica. Depois, porque a disputa pela sucessão de Rodrigo Maia gerou um racha no Centrão, que forma a principal base de apoio do governo no Congresso Nacional neste momento. São 18 horas e 43 minutos, agora 6h43 na Paraíba. Vocês também devem ter acompanhado que nesse Natal, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, ele deu uma mexida na lei da ficha limpa, beneficiando aquelas figuras que são até hoje consideradas fichas sujas. O que é que ele fez? O que é que a lei diz? A lei diz que se um ficha suja for condenado, tiver essa condenação confirmada em segunda instância, por exemplo, a 10 anos de cadeia ou de prisão, seja lá do que for, qualquer coisa, os 8 anos de inelegibilidade só começam a contar depois do cumprimento da pena. Aí o Cássio Nunes disse, não, se for condenado, por exemplo, a 10 anos de prisão, uma hipótese, quando completar 8 anos de prisão, ele já cumpriu a inelegibilidade. Só tem mais 2. Não é 8 depois dos 10, não. Desconta os 8 dos 10 a que ele foi condenado. Em cima dessa decisão de Cássio Nunes, várias pessoas que foram eleitas agora, em novembro, e que são fichas sujas, estão sem poder assumir, correram para o TSE e disseram, agora a gente pode. Aí o que é que aconteceu? O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que é, como o Cássio Nunes, também ministro do Supremo, paralisou essa decisão do colega. Vejam como é o Brasil de hoje. Um faz, o outro desmancha. Aí, não, ninguém assume não. Sim, mas quem é que assume? Tem um dizendo que ganhou. O outro está dizendo que ganhou, mas não assume porque a lei não deixa. Então vai o segundo. Não, o segundo também não assume não. Assume o presidente da Câmara até que o Supremo decida como é que vai ficar. Olham só a insegurança jurídica. Vocês imaginam a confusão que vai acontecer nas cidades que tem uma pessoa que hoje é considerada ficha suja, eleita, um ministro quer que assuma, o outro não quer, o segundo querendo assumir, porque diz que o primeiro é ficha suja, aí o TSE, o segundo também não assume não. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, é por isso que os portugueses continuam fazendo as mais saborosas e gostosas piadas com os brasileiros. Barroso simplesmente paralisou a posse. Estou uma posse não. Mas Nunes Marques não mandou? Mandou, mas não, eu não deixo. Assim. A notícia que está nos principais portais diz o seguinte. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu a posse de candidatos que usem como argumento a decisão do outro ministro, Cássio Nunes Marques, que suprimiu um dos trechos da lei da ficha limpa. De acordo com Barroso,
a decisão ainda deve passar pelo plenário do Supremo para poder ter validade imediata. Aí o que é que o outro ministro diz, hein, a essa altura? Eu tomei uma decisão, o outro ali está desmanchando. Pois bem, o despacho, meus amigos, ocorreu durante a análise do caso de um candidato da cidade de Pinhalzinho, interior de São Paulo, que foi impedido de tomar posse por ainda estar no período de inelegibilidade por 8 anos previsto na lei da ficha limpa. O candidato entrou com recurso com base na decisão do ministro Cássio Nunes, que retirou da legislação tempo de inelegibilidade após o cumprimento da pena. Com a decisão de Marques, o prazo para que políticos condenados em um tribunal colegiado ou com ação transitada em julgado, para que eles possam se candidatar novamente, deixou de contar somente após a pena ser cumprida. É confusão. O Brasil para ter confusão, meus amigos. 18 horas e 48 minutos, a gente tem algumas mensagens importantes que você vai escutar agora e voltamos já já para a parte final do Cidade em Revista. Não saia daí. Nós saudamos os queridos amigos ouvintes da cidade de Pocinhos. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Prígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Ligue para 98182-0102. 98182-0102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Nós agradecemos a todos pela audiência. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Ele atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça o seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Eu faço o seguro dos meus carrinhos com Anatólio Chaves. Atende às 24 horas do dia. Telefone 99999.000. Saudações ao meu amigo J. Alcântara, que está em Cacimbo de Dentro, acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência. A Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro. Evilásio Pereira, no Cruzeiro. Companheira Assis Costa, auditor fiscal, jornalista. Sueli Farias, Tony da Eletrônica. Carlos do Pastel. Herculano Filho, em Brasília. Evandro Nogueira, em Fortaleza. Esteve aqui no Natal com a gente. Abílio Bezerra, em Boa Vista, Roraima. Irmão Alberto, boa noite, irmão Alberto, saudações. Wellington Alves, João Camelo, meu amigo Dão, está em Guaba Grande, Rio de Janeiro. Juscelino Salles, boa noite, Juscelino, obrigado pela audiência. Professor Rainer, em Alagoa Nova. O seu colega também, meu amigo, professor Uba. Luizinho Badacongó. Saudações ao sargento Nogueira, ao doutor Barbosa, advogado em João Pessoa. A tantos advogados aqui de Campina Grande que também me ouvem agora. Boa noite, piloto Gavião, soldado Teixeira, Nunex em Remígio, Cicinho da Eletrônica, meu amigo Neto e Arlindo Carlos, que é de Remígio, mas está em São Paulo, Batista Paiva, Marcos Soares, no Rio de Janeiro, Emanuel Erivan, Marivaldo, no Catolé, a Bílio José, companheiro de imprensa, e aos meus amigos das Malvinas, João Alcântara e o Marcão, no bairro da Conceição. Eu tenho aqui uma informação que foi passada há pouco pelo companheiro Ricardo Avelino da Cagepa. É um comunicado de falta d'água amanhã em boa parte de Campina Grande. Vai faltar água amanhã nos bairros do Alto Branco, Belo Monte, Bela Vista, no Castelo Branco, no Centro, no Centenário, na Conceição, condomínios Residência Privé, Caminho de Lagoa Seca, Sierra e adjacências, bairros da Glória, Jardim Tavares, Monte Castelo, Monte Santo, Nova Brasília, Palmeiras, Santo Antônio, Prata, São José, Pedregal, bairro Universitário, Conjunto dos Professores, além das cidades de Lagoa Seca, Alagoa Nova, São Sebastião de Lagoa de Roça. Vai faltar água amanhã, dia 29, às 9 horas da manhã. A interrupção é necessária para que os técnicos da Cagepa façam manutenção corretiva na adutora de 900 milímetros em Boqueirão.
Semana passada foi uma parte da cidade, hoje é a outra parte. A previsão de normalização é para 5 da tarde de amanhã. Então a CAGEPA comunica à população que prepare-se, que amanhã vai faltar água. Saudações a todos vocês que estão nos acompanhando nesse instante. Meu amigo Carlos do Pastel está com o celular ligado ali, está internado, está hospitalizado, mas não deixa de nos ouvir, não deixa de nos acompanhar. Fim de ano pede encontros e abraços, mas 2020 é um ano que pede cuidado e paciência. A pandemia de coronavírus ainda não acabou. E respeito e proteção são o melhor presente que podemos dar. Mantenha o distanciamento social e o uso de máscaras quando for confraternizar. Cuide-se agora para ter um feliz ano novo. Uma parceria Rádio Senado. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. São 2 lojas para melhor atendê-lo. A da Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Tagino, e o Lojão do Ponto de 100 Réis. São mais de 50 anos de tradição, valendo a sua economia. Supermercados Ideal, economia total. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. São 18 horas e 54 minutos na Paraíba, faltando 6 minutos para as 7 horas. Velho Carlos do Pastel, você tem fé em Deus, que eu sei, então fica tranquilo. Está internado, vai fazer exames amanhã, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter esperança. A gente precisa acreditar na ciência, na medicina, nos médicos, mas também ter fé. A fé ajuda muito. A força de vontade de ficar bom. Eu já estive internado em algumas oportunidades, já fiz cirurgias, tudo isso, e sempre fui confiante nos médicos e em Deus. Para quem acredita em Deus. Quem não acredita, não adianta a gente falar isso. Eu me recordo que a cirurgia de coluna que eu fiz em João Pessoa, o médico, eu e ele no consultório, ele olhou para mim assim e disse: "Você acredita em Deus?" "Eu acredito, doutor." "Então você vai pedir a Deus para guiar as minhas mãos na cirurgia que eu vou fazer em você. Porque eu também tenho fé em Deus e treinei a vida toda para isso e já fiz várias cirurgias dessa que eu vou fazer em você, mas eu sou obrigado a lhe dizer que de cada 10 cirurgias dessa que você será submetido, 7 dão errado e 3 dão certo. Você vai pedir a Deus e eu também para a sua ser uma das 3 que dão certo. Ok? Posso fazer? Pode fazer. Vamos embora." E deu certo. Então a fé ajuda muito nessas horas. E a cirurgia que eu fiz foi extremamente melindrosa. Eu poderia ficar o resto da vida numa cadeira de rodas. Estou aqui, bonzinho, andando, dirigindo, caminhando, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Não posso pegar peso. Mas eu nunca trabalhei no Porto de Cabedelo, carregando navio, trabalhando de estivador, não é minha profissão. Não posso levantar botijão de gás, não devo trocar pneu de carro. Tem umas coisas que o médico proibiu. Botar a mulher no braço posso, dependendo do peso, posso levantar ainda. Jogar para cima e dar cheiro para cima e para baixo, sair não tem problema nenhum. Na brincadeira à parte, deixa eu saudar aqui a mãe do meu ouvinte Irailson, Dona Socorro. Ela completou nova idade no dia 23, mas o recado dele eu só fui ver depois. O Irailson, não sei se você está ouvindo hoje, nem sua mãe, Dona Socorro, mas de todo modo, aqui vão os parabéns com atraso. Obrigado a Sandro Moretti, a Thomas Bruno, aos meus amigos lá do Shopping do Pé, Rosalvo, Jusileto, minha amiga Jovita Maranhão, Carminha Lins, Robson Borracha, João Tito Ramos lá no Juraci Palhano, Tenente Clemilton dos Bombeiros,
tantos amigos que gostam de ouvir o programa. A todos vocês, muito obrigado, boa noite. Programa hoje, amanhã e quarta. Quarta vai ser o último do ano. Quinta não adianta fazer programa véspera de Natal. A gente só volta no ano novo, na segunda-feira. Que coisa horrorosa, hein? A morte daquelas duas moças do sábado para ontem ali na Estação Nova. Dizem que elas estavam num bar, discutiram, eram companheiras, moravam juntas, saíram do ambiente brigando, discutindo, uma agredindo verbalmente a outra, entraram no carro em discussão, uma dirigindo e a outra de lado, e o que aconteceu foi esse acidente, onde bateram num poste, quebraram a grade lá do guarda-reio, despencaram de uma altura considerável lá na Estação Nova, ali na Avenida Barreto, e o carro pegou fogo e as duas morreram carbonizadas. Negócio triste. As imagens estão aí circulando pela internet e ninguém pôde fazer nada para salvá-las. O carro tão logo caiu, já foi pegando fogo. E embora os bombeiros tenham chegado bem rápido, quando chegaram, elas já estavam mortas ali e totalmente envolvidas pelo fogo. Minha gente, obrigado pela audiência de sempre, obrigado pela companhia. Estamos nos dias finais de 2020, esse ano que trouxe muita tristeza para a grande parte da população mundial. Lembrem-se todos que jamais teremos outra segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, porque cada dia é único. Essa é a última segunda-feira do ano. Eu espero que todos estejam bem, desfrutando bem esse dia, como eu também estou. Boa noite, bom descanso, felicidade, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.